Olá, na videoaula de hoje nós trataremos dos axiomas de medição e congruência de ângulos. Nós vamos analisar um pouquinho, considerar um pouquinho o que nós fizemos na aula anterior, né? Nós tratamos na aula anterior de conceitos básicos do que vinha a ser o ponto, a reta e o plano. Tratamos os axiomas de incidência e ordem, medição de segmentos e deixamos no finalzinho da aula um exercício que nós vamos retomá-lo agora, nesse momento. A questão proposta trazia a seguinte ideia. Eram dados dois segmentos A, B, T, dados três segmentos A, B, T, Z, R, S, sabendo que o A mais B era igual a 7 unidades, né? A divisão entre TZ e AB seria igual a RS e que o TZ era igual ou seria igual a 5 vezes o RS. Então, pedia-se para calcular a medida de cada segmento. Bom, uma resolução proposta, né, um encaminhamento proposto, seria nós organizarmos um sistema de equações de modo a deixar cada elemento, cada termo desconhecido, digamos aqui, cada incógnita, que seriam os segmentos AB, TZ e RS, como uma expressão em função do RS. Então, pensamos aqui numa primeira equação, escrevendo o RS igual a 7 unidades menos o AB. O quociente, né, TZ por AB igual a RS e TZ sobre 5 igual a RS. E aí nós fizemos aqui uma comparação entre o 2 e o 3, ou seja, se nós temos ali na questão 2, né, aqui, RS igual ao quociente entre TZ e AB, e na terceira nós temos RS igual a TZ sobre 5, fazendo essa comparação, nós escrevemos que TZ sobre AB seria igual a TZ sobre 5. Logo, AB igual a 5 unidades. Assim, substituindo na primeira, teremos o segmento RS, que será 7 unidades menos as 5 unidades calculadas anteriormente. Logo, encontramos RS igual a 2 unidades e TZ, que seria o resultado do produto entre 5 e 2, né? 5 vezes 2 unidades. Então, nós encontraríamos TZ igual a 10 unidades. Seguimos, então, com a nossa videoaula, tratando, então, do que nós chamamos de axiomas sobre a medição e a congruência de ângulos. Então, veja, nessa figura que nós representamos aqui, nós temos dois segmentos, né, um segmento AC, o segmento AB, e entre esses segmentos o ângulo A, conforme está representado aqui, medindo 31,53 graus. Isso a gente chama de ângulo, digamos aqui, seria um ângulo entre os dois segmentos interno, né, essa região. A região que está exatamente fora, né, aqui que eu estou marcando, é o que nós poderíamos chamar de ângulo externo. Tá bem? Então, isso é importante que a gente tenha essa percepção, porque nós faremos ali faremos esse tratamento, aliás, um pouco mais adiante em outras construções que nós faremos nessa nossa disciplina. Bom, pode-se utilizar um transferidor como um instrumento para que nós possamos fazer a medição de um ângulo. Isso é muito importante, que nós tenhamos esse instrumento e façamos com que os nossos alunos manuseiem esse instrumento, né? O que eu percebo ao longo desses anos é que, por exemplo, a aula de geometria, de desenho geométrico, aliás, ela praticamente não existe, né? No meu tempo eu até fui professor de desenho geométrico um período, então a gente fazia as chamadas construções, né? Marcávamos ângulos, desenhávamos e tal, e a gente perdeu um pouco isso na nossa prática docente. Então, seria interessante, né, uma sugestão que eu coloco aqui embaixo, que você sugerisse em algum momento para o teu aluno pegar uma folha, né, e aí nessa folha desenhar ali alguns segmentos e medir esses ângulos. Tá? Uma proposta interessante, né, é que você faça essa medição, né, pedindo que se construa, por exemplo, uma forma geométrica. Podia ser um triângulo, né, pode ser uma outra figura ou simplesmente dois segmentos. Tá?
Percebam que haverá se desenhado um triângulo, haverá uma regularidade no resultado da soma desses ângulos internos desse triângulo, né? Essa é uma expectativa que nós temos, e aqui eu chamo de que você vai desenvolver isso para que o aluno, ao final, conclua, né, que a soma desses ângulos internos desse triângulo que ele desenhou, qualquer que seja, será sempre igual a 180 graus, né? Então ali eu coloquei ali algumas possibilidades, há aqui uma sugestão de possibilidades para que você possa fazer uma exploração, né? Então eu coloco aqui que você pode explorar essa ideia de que todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero, né? A medida de um ângulo é zero, se e somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes, né? É possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180. Então, o que seria essa correspondência biunívoca? É o que a gente chama, ou que chamou lá em Fundamentos da Matemática, de função. Bem, então, relação biunívoca é uma relação que nós estabelecemos entre variáveis. Então, no nosso caso aqui, para cada medição que você vai fazer para o ângulo, você vai perceber que há uma variação que vai de 0 a 180 graus. Obviamente, porque a soma dos ângulos internos do triângulo será 180 graus ao final, depois de ter feito esse exercício. Tá bem? Então, essas são observações que eu faço, que eu acho que são importantes para a sua prática docente. Vamos adiante? Bom, aqui nós temos alguns exemplos e conclusões, né? Os axiomas anteriores são fundamentais para as caracterizações de ângulos retos, agudos e obtusos, bem como a noção de ângulo suplementar e adjacente, ou suplementares adjacentes. Nota-se, no desenho abaixo, a colocação em correspondência biunívoca dos números reais de 0 a 180 e as semirretas OAC, OAB, né? Aliás, OC, AO e OB, da mesma origem. Essas semirretas dividem um mesmo semiplano e a diferença entre esses números é, de fato, a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Então, nós percebemos aqui que essa construção que nós fazemos, né, ela dá para a gente essa perspectiva de que, somados esses ângulos, os ângulos que estão aqui entre os segmentos OA e OB e o ângulo que está entre os segmentos OC e OB, formarão aqui um ângulo de 180 graus, como eu estou sinalizando aqui na figura. Tá bom? Isso é importantíssimo, porque a partir daí nós vamos ver agora a questão de ângulos suplementares, né? Depois um pouco de ângulos complementares, tá? Isso é importante. Dado o ângulo AOB e semirreta OC oposta, a semirreta AO e a semirreta OB, determina-se um ângulo BOC, que se denomina, como eu disse, ângulo suplementar adjacente ou suplemento adjacente do ângulo AOB. E o que são ângulos complementares? Essa é uma questão que nós temos que lançar e perceber. Então, quando nós falamos de ângulos complementares, o importante é perceber que a soma desses dois ângulos devem compor um ângulo de medida igual a 90 graus. Tá? Então, quando nós tomamos como referência, por exemplo, um ângulo A, né, que nós representamos com aquele chapeuzinho em cima, e um ângulo B, somados ângulo A e ângulo B, o resultado tem que ser 90 graus. Quando isso acontece, nós podemos dizer que esses ângulos são complementares entre si. E o que são os ângulos suplementares? Tá? Então, ângulos suplementares são aqueles em que, somados, no caso ali o A, o ângulo B, né, vamos pegar isso como referência, ou no segmento anterior que nós tínhamos lá, o resultado será 180 graus. Então, quando isso acontece, dizemos que um ângulo é suplemento do outro ângulo. Podemos considerar também que o ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Tá? Essa é uma consideração importante. E que o ângulo agudo é aquele ângulo que tem a medida menor de 90 graus. Tá? E o ângulo obtuso
obviamente vai ser aquele ângulo que supera ali os 90 graus, tá bem? Uma dica importante é que a palavra congruente é um adjetivo que nós atribuímos a tudo aquilo que se coincide ou que correspondentemente a algo que tem essas características, propriedades atribuídas que são exatamente iguais, né? Então, digamos aqui que uma forma mais simples de expressar, o congruente significaria que tem relativamente aqui no nosso caso a mesma medida, bom? Que isso fique estabelecido aí. Uma complementação aqui que nós fazemos, né, tem relação com o que a gente fala da medida de um ângulo, por exemplo, o ângulo AOB, é um número real positivo que nós associamos esse ângulo de modo que, primeiro, os ângulos congruentes têm medidas iguais. Se é dito que um ângulo é maior que o outro, então a sua medida é maior que a do outro. Então, quando nós dizemos que o ângulo A é maior que o ângulo B, a medida de A, obviamente, vai ser maior que a medida de B. A soma do ângulo está associada à medida de suas parcelas. Amplitude do ângulo é o nome dado à medida de um ângulo. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala amplitude, nós veremos que pode ser dado em graus, depois pode ser dado em radianos, né, ou pi radianos. E, em geral, associa o número a um ângulo, estabelecendo a relação de quociente entre esse ângulo e o outro ângulo tomado como unidade. Então, como nós fizemos com o segmento, também nós podemos fazer com os ângulos. Tomar como referência um ângulo e usar esse ângulo para medir um outro ângulo, tá bem? Vendo quantas vezes esse ângulo cabe dentro do outro ângulo e assim sucessivamente. Tá? Então, estabelecemos um como referência e usamos esse ângulo para que façamos a medição de um outro ângulo. Bem, isso também pode ser considerado o que nós chamamos de comparação, né? Bom, o importante é entender aqui um pouquinho o que seriam os ângulos consecutivos, né? Que são ângulos adjacentes e principalmente o que são ângulos opostos pelo vértice. Então vamos lá. O que são ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos se um lado de um deles é também um lado do outro, tá bem? Porém, se os dois ângulos consecutivos são adjacentes, significa que eles não têm pontos internos em comum, tá bem? Então, nós temos que perceber nesse caso se os ângulos são só consecutivos ou são consecutivos adjacentes, tá? E ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos como nós vimos naquela representação anterior lá, em que nós temos essa condição aqui, ó, dois ângulos são opostos pelo vértice se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Deixa eu verificar aqui os dois exemplos que nós temos, né? Nessa figura aqui embaixo que nós representamos, aqui estão os dois ângulos opostos pelos vértices, né? Neste outro exemplo, nós temos aparentemente um ângulo de 90 graus, né? Em que foi dividido por um segmento OD, e esse segmento OD definiu dois outros ângulos. Esses dois ângulos, então, definidos são ângulos que são complementares entre si. Essas duas figuras que eu trouxe, elas fazem parte desse exercício que está acima, que pede que você faça a classificação em verdadeiro ou falso, cada uma das afirmações que estão abaixo e faça uma justificativa. Primeira, dois ângulos consecutivos são adjacentes. Então, vamos pensar um pouco depois se você acha que essa proposição é verdadeira ou é falsa. Proposição B, dois ângulos adjacentes são consecutivos. Proposição C, dois ângulos adjacentes são opostos pelo vértice. E a última, dois ângulos opostos pelo vértice são consecutivos. Então vamos analisar cada uma dessas proposições para poder fazer as devidas classificações. Primeira, dois ângulos consecutivos são adjacentes? É falso, né? Então essa proposição ela é falsa e a justificativa vem embaixo. Seria verdadeiro se na frase tivesse a expressão pode ser, né? Então a expressão pode ser, ou daria essa condição para que essa frase fosse verdadeira. Observe que essa figura à direita, os ângulos BOC e DOC possuem o lado OC em comum a todos os pontos internos
de DOC, que são também pontos de BOC. Tá? Então, aqui uma indicação de que há pontos em comum entre esses dois ângulos. Na proposição B, que dizia dois ângulos adjacentes são consecutivos, nós classificamos como verdadeira. É verdadeira, pois ângulos adjacentes possuem um lado em comum e não possuem pontos internos em comum. Tá? Como a condição de possuir lado em comum é suficiente para serem consecutivos, pode-se afirmar que os ângulos adjacentes sempre serão consecutivos. Tá? Então, fique bem claro essa noção. Item C, dois ângulos adjacentes são opostos pelo vértice? Falso. Né? A afirmação é falsa, pois ângulos opostos pelo vértice, como na figura abaixo, não possuem pontos internos em comum e nem lados em comum. Tá? Então, a condição de ser oposto pelo vértice já torna essa afirmação, né, falsa. Tá? Bom, dois ângulos opostos pelo vértice são consecutivos? Também é falso. E aí a justificativa é porque ângulos opostos pelo vértice não possuem lado em comum. Tá? Bom, a soma de dois ângulos agudos adjacentes é 120 graus. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é o triplo do outro, menos 40. Então, esse é um clássico problema, né, com o qual nós vamos nos deparar aqui em algumas situações desse tipo ao longo do desenvolvimento do curso. E a gente vai propor aqui uma solução para uma questão como essa. Né? Então, primeiras orientações sempre que eu dou é você definir variáveis, ou melhor, definir incógnitas com as quais você vai trabalhar. Né? Se quiser estabelecer uma relação entre elas, obviamente, você vai considerá-las como variáveis, mas a partir daí você propõe um encaminhamento para se resolver a questão. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Para você indicar as letras, a orientação que eu acabei de dar, né? Faça a ilustração que represente o que a questão descreve, tá bem? Em seguida, organize as equações, se quiser organizar as funções também, não há problema. E, normalmente, essas questões elas são resolvidas por um sistema de equações. Tá? A resposta esperada aqui seria 40 e 80 graus. Então, essa é uma questão que a gente vai deixar aqui como, digamos, um desafio e retomaremos essa questão na nossa próxima videoaula. Até lá! Thank you.